A Luziane Lins lançou candidatura à Prefeitura de Fortaleza durante convenção na noite desta segunda, ao lado do ex-presidente Lula. E quem está ao vivo agora com o ex-presidente e conversa com ele no programa agora é o Luiz Viana, o nosso âncora. Bom dia, Luiz. Você já está aí com o ex-presidente? Bom dia, Raquel. Tudo bem com você? Exatamente. Estou aqui com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente. Estamos aqui no hotel. Vamos fazer uma entrevista com ele ao vivo. Tá tudo bem com você hoje, Raquel? Tá tudo ótimo. Prazer agora nós estarmos um do lado do outro do microfone. Tá ouvindo a gente bem esquisito. A gente tá sempre aí um do lado do outro. Agora estou aqui um pouquinho mais distante, mas junto aí com você. Daqui a pouco eu vou aí no programa. A gente já vai começar aqui a conversar com o presidente Lula. Bom dia, presidente. Bom dia, Luiz. Vamos começar aqui, presidente, conversando aqui sobre a questão do impeachment. Alguns analistas já dão aí como certo e dizem que é muito difícil Dilma voltar. Por outro lado, sabemos aí que há uma articulação sua muito forte aí. Tem condição do senhor conseguir convencer alguns senadores? Essa missão aí é possível? Ô, Luiz, primeiro deixa eu voltar aqui a ser educado e cumprimentar você corretamente, dizer que é um prazer imenso voltar a falar contigo. Quero cumprimentar os ouvintes da rádio Povo, do programa Povo no Rádio. E dizer para você que em política eu sempre acredito que é possível você fazer as coisas acontecerem quando você tem disposição de trabalhar com muito afinco. O que eu tenho dito? Eu tenho dito que a presidenta Dilma precisa convencer 6 senadores a votarem nela para que a gente possa abolir o impeachment. Ela precisa de 28 votos e nós estamos trabalhando para isso. Obviamente, o outro lado trabalha ao contrário. E eu acho que a presidenta Dilma tem conversado com muitos senadores, ela tem viajado ao Brasil, e eu mesmo, na semana que vem, vou a Brasília conversar com alguns senadores, tentar mostrar para as pessoas que nós não temos como contribuir com a nossa geração para que esse país volte a ter um regime de exceção. Ou seja, nós que lutamos tanto contra o regime militar, nós que conquistamos a democracia, nós que restabelecemos a eleição direta para o presidente, não podemos aceitar as pessoas jogarem a Constituição brasileira no lixo como estão jogando e ferir a democracia de morte como estão ferindo, porque já está provado juridicamente que a Dilma não cometeu nenhum crime. Olha, se ela não cometeu nenhum crime, ela não pode ser julgada a não ser o julgamento do voto popular que acabou de eleger a presidente da República no dia 26 de outubro de 2014. Portanto, não tem nenhum direito o Senado ou a Câmara caçar a Dilma por fim de responsabilidade. Ou eles assumem politicamente que é um golpe, e que, portanto, é um golpe parlamentar, sabe, que quer antecipar a saída da presidenta para que eles possam assumir, ou eles vão ter que prestar contas aos seus filhos, aos seus netos e dizer que são golpistas, porque esse é o dado concreto. Como é que vai se explicar ao mundo você tirar uma presidenta que não cometeu nenhum ilícito, que não feriu nenhum artigo da Constituição, você vai tirá-la do poder? Porque o Temer que assumir, porque o PMDB que assumir, não tem lógica. Então, eu acho que nós ainda veremos de convencer os senadores de que não é correto uma história da democracia brasileira tão incipiente, tão recente, que você imaginar, Luiz Viana, nós estamos apenas há 31 anos de democracia contínua. É muito nova a nossa democracia, é muito jovem. A gente ainda nem apagou da nossa memória o resquício do golpe militar de 64 e vem aí, sabe, um outro golpe parlamentar em cima de um governo democraticamente eleito. Por isso eu acredito que a gente pode reverter e vamos aguardar o julgamento final no dia 29 de agosto. Ainda que não haja atos ilícitos, como o senhor comenta, há um desgaste político muito forte da presidente, né? Inclusive as pessoas que dizem que ela não deve voltar até argumentam isso. Ela não tem condição, não tem mais força política. Onde é que ela errou? No momento em que assumiu o segundo mandato, logo depois da eleição, demorou em fazer ajustes? Ou, como dizem muitos aí, ela até enganou, foi um estelionato eleitoral? O que você acha dessa afirmação? Luiziana, se no Brasil nós adotarmos como lógica tirar eleitos que não estão bem nas pesquisas de opinião pública, no segundo ano de governo, todos os prefeitos do Brasil terão que se afastar, porque todos estão muito mal. Os governadores no segundo ano normalmente não estão bem, porque é o primeiro orçamento deles, ou seja, então você não pode pegar isso como parâmetro, ou seja, a economia mundial está vivendo uma crise,
a Dilma teve problema de governabilidade exatamente porque o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi eleito para evitar que a Dilma governasse o Brasil. Foi aí que levou? Eu acho, não, ela levou porque ela não pode escolher o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é uma escolha diretamente dos partidos e dos deputados. Se ela tivesse feito uma negociação naquele momento, com Cunha, com Temer... Eu não sei se ele queria. Eu não sei se ele queria, veja, porque, obviamente, que eu fui presidente 8 anos e eu acho que o presidente não deve interferir na disputa da Câmara. O presidente deve trabalhar com quem for eleito, né? Mas eu acho que havia um claro propósito de criar confusão. Eu vou te dar um exemplo concreto. Quando o Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, ele estava numa situação econômica muito difícil. O Brasil teve aquele problema do câmbio. O Fernando Henrique Cardoso chegou a 8% de fazer opinião pública favorável só. O Temer era o presidente da Câmara. Então, o Temer imediatamente colocou em votação todas as coisas que era preciso ser colocado em votação para tentar fazer um ajuste. Sabe? Diferentemente do Eduardo Cunha, que todas as coisas que a Dilma mandou para o Congresso Nacional, ele dificultou a votação, não colocou em votação e todo dia apresentava uma pauta bomba dentro do Congresso Nacional. Ou seja, com o claro objetivo de não permitir que as coisas andassem. Mais grave ainda é que ele colocou impeachment em votação depois que os 3 deputados do PT não aceitaram a ideia dele de não puni-lo na Comissão de Ética. Ou seja, uma vingança contra o comportamento da bancada do PT na Comissão de Ética, que não quis votar o que ele queria que fosse votado, fez com que então ele colocasse o impeachment para ser votado, construindo uma maioria eventual conservadora com o claro objetivo de dar um golpe parlamentar. Foi isso que aconteceu. E isso não é correto nem para o Brasil e muito menos para o mundo. Então, veja, nós tivemos. Eu acho que a companheira Dilma cometeu um equívoco, que todo mundo sabe disso, quando ela propôs um ajuste. Sabe, dia 29 de dezembro, ela deveria ter vinha conversando com o movimento sindical, apresentou um ajuste que desgastou e desgostou muita gente dentro do PT. Tardio e que atingiu pessoas da base aliada, essa? E atingiu o movimento sindical, ficou irritado, os aposentados ficaram irritados, ou seja, mas de qualquer forma, ela tinha 3 anos e meio pela frente para consertar. Ou seja, você não pode julgar uma pessoa que é eleita para 4 anos por 1 ano. Eu lembro que no primeiro mandato eu dizia, quando a gente planta um pé de jabuticaba, não adianta querer que ele dê no dia seguinte. Você tem que ir regando, até um dia ele florar e dar. O mandato é assim, você ganha, você tem 4 anos. A Dilma deve ser julgada pelo final do mandato dela e pelo povo, e não pelo Congresso. No caso específico do Temer, hoje o PT fala que ele desmonta aí ganhos, né, que foram realizados graças ao PT, e o senhor chegou a dizer que ele deve se comportar como interino. Não foi o PT que escolheu o Temer? Houve uma surpresa por parte de vocês? Veja, primeiro, quem escolhe o Temer é o MDB. É o partido aliado que indica qual das suas pessoas é candidato a vice-presidente. Foi aceito pelo PT. O Temer foi aceito pelo PT e foi vice pelo 2º mandato. Ele já era vice do 2º mandato. Esse não é o problema. O problema é que, depois do processo eleitoral, a relação política começou a se deteriorar, sabe, entre poder executivo e poder legislativo, e foi ficando cada vez pior e foi ficando cada vez mais ingovernável, até que surgiu a ideia de Eduardo Cunha colocar impeachment em votação. Ora, Eduardo Cunha, a hora que aprova na Câmara, o que é a decisão da Câmara? A decisão da Câmara é apenas a de mandar para o Senado apreciar se aceita ou não o processo de impeachment. Na primeira votação no Senado, que a gente chama de admissibilidade, o Senado admitiu aceitar a tese da Câmara de apreciar o impeachment da Dilma. Quando foi votada a admissibilidade, a Dilma é afastada e o Temer assume interinamente. O que é interinidade? É você assumir o lugar do titular por um determinado tempo. O que aconteceu com o Temer? O Temer, ele deu um golpe dentro da interinidade, ou seja, ele não é um governo interino, ele tomou a atitude como se fosse um governo definitivo, como se o impeachment já tivesse dado, como se a Dilma já estivesse fora definitivamente, e começou a trocar primeiro, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo,
oitavo, 10º escalão. Ou seja, ele começou a mudar tudo e a tomar atitudes que não é correta de um presidente interino. Não é correta de um presidente interino. Então, ele está trabalhando como se o fato fosse consumado. Ele está trabalhando como se o impeachment já tivesse se dado, na minha opinião, de certa forma até desrespeitosa com a Dilma e desrespeitosa com a Constituição. Inclusive, a Dilma parece que está no cárcere privado, porque a legislação garante a ela, sabe, os direitos de ficar na casa, de ficar, sabe, esperando, e ele praticamente cerceou a Dilma até de viajar numa atitude autoritária. Isso é ruim. Isso é ruim para a democracia, é ruim para a história política do Brasil, é ruim para os partidos políticos, é ruim para a juventude que está querendo aprender, está querendo entender, está querendo ver se gosta ou não gosta da política. E eu acho que o Temer pagará um preço histórico por isso. O PT hoje diz que Temer está desmontando muitos ganhos sociais que foram implementados pelo PT. Por outro lado, mesmo o governo interino diz que faz isso por conta dos ajustes econômicos. E falta dinheiro, é obrigado a fazer isso. O senhor voltaria a ser candidato por conta dessa argumentação do desmonte dos benefícios sociais? Luiz Viana, deixa eu te dizer uma coisa. Não é o PT que diz que o Temer está desmontando. É o movimento social, é o movimento sindical, é o movimento de moradia, é o movimento sem terra, o pessoal do movimento da saúde, são os quilombolas, ou seja, todo o movimento social está preocupado com a possibilidade de você ver conquistas que melhoraram a vida do povo ruir. Por exemplo, na área da educação, onde houve um avanço extraordinário, na área da saúde, onde vinha tendo um avanço extraordinário, nas conquistas sociais, sabe, no aumento do salário mínimo, no aumento dos aposentados, no aumento dos trabalhadores em geral, na geração de emprego, tudo isso a gente vê que pode correr risco se não houver, sabe, um compromisso do governo de que esses direitos não serão molestados, esses direitos não perderão. Olha, o problema é que não depende de mim. Veja, eu não posso ficar querendo me comportar como se fosse um salvador da pátria. Mas pessoalmente o senhor se motiva diante do quadro? Veja, é que o homem público se motiva sempre. Veja, eu sou um político, eu criei o PT, se tiver que morrer dentro de um partido, será no PT, e eu sei o que significou para o povo brasileiro a minha chegada à presidência da República. Eu sei o que significou para o povo nordestino a minha ascensão à presidência da República. Sabe, eu sempre pensava que quando você tivesse um presidente da República que conhecesse um pouco esse país, mas não conhecer os hotéis, não conhecer os aeroportos, não conhecer os salões de festas de cada estado, de cada capital, mas conhecer as entranhas do povo. Alguém que já tivesse carregado um pote d'água na cabeça, alguém que já tivesse tomado água com um pai e caramujo dentro, alguém que já tivesse passado fome, alguém que já tivesse, sabe, visto o seu irmão mais velho sair de manhã e passar o dia tentando achar um pré e não achar para você comer. Sabe, eu falava, quando chegar o governo, alguém que conheça o sentimento da parte mais pobre desse país, a gente vai provar que é possível resolver o problema do Brasil. E eu fico muito orgulhoso, Viviana, porque eu sei que eu não fiz tudo, eu sei que a gente não conseguiu resolver tudo, mas eu tenho consciência de que o povo do Nordeste viveu mais feliz, de que o povo do Nordeste conseguiu chegar à universidade, de que o povo do Nordeste conseguiu chegar à escola técnica, de que a gente acabou com aquela frente de trabalho que escravizava as pessoas e deu dignidade, que o Bolsa Família deu honradez às mães e às mulheres pobres desse país, sabe? Que o Minha Casa Minha Vida ajudou, que o Luz para Todo levou o século XXI para quem vivia no século XVIII, aluno de candeeiro, sabe, que o PA, a compra de alimentos, ajudou o pequeno produtor a ter dignidade, porque antes ele plantava e não tinha mercado, ou plantava e não colhia porque não chovia, nós garantimos preço para ele, para torná-lo cidadão. Então, o que nós fizemos, na verdade? É apenas olhar para aqueles que precisavam ser olhados, dar um pouco de atenção, porque é para isso que presta o governo. O governo não é eleito para governar para rico. Rico não precisa de governo. Quem precisa do governo é o povo pobre. É aquele que trabalha, é aquele que está desempregado, é aquele que mora mal, é aquele que mora na periferia. Esse precisa do governo, e é para isso que a gente tem que governar. Então eu acho que nós fizemos isso. Acho que pela primeira vez o Nordeste brasileiro ganhou cidadania.
Pela primeira vez, o povo pobre do Nordeste brasileiro ia para São Paulo de avião. Sabe? Não ia nem para São Paulo, mas ia logo para a Europa daqui, que está 6 horas mais perto de avião. E isso eu tenho orgulho, de ter feito o pobre sentir o gosto de que é bom a gente viver bem. Pela resposta, eu pelo menos interpretei assim, é candidato, né? Então, é bom explicar. A fala do... Mas deixa eu só complementar aqui com a argumentação. Eu entrevistei o senhor há muitos anos atrás, a primeira vez, acho que foi 85, 86, de lá para cá a gente já viu derrotas, ascensão. Hoje o senhor é um dos políticos mais carismáticos, mais importantes, mais influentes do mundo. E, ao mesmo tempo, está aí sofrendo um desgaste, ataque, capas de revista. Lula sabia, comprou sítio, comprou apartamento, é réu. Como é que o senhor se sente nessa montanha-russa, presidente? Olha, deixa eu te falar. Até ontem à noite eu falei um pouco no meu discurso que não existe na história da humanidade nenhuma pessoa que governou olhando para os pobres que não foi perseguido. É só pegar a história da humanidade e vai perceber. Todo mundo que governou fazendo opção para ajudar o povo mais pobre, ele foi perseguido. Sabe? Qualquer um, é só pegar. Eu não vou citar nomes aqui, mas pode pegar qualquer um. Tá? Pode bem. Na verdade, eu fico sempre esperando o seguinte. As pessoas que estão falando, as pessoas precisam apresentar provas. Por exemplo, ele incomoda em ser investigado? Não me incomoda. Veja, eu sou o presidente da República, junto com a presidenta Dilma, que mais criamos mecanismo, sabe, de facilitar a investigação desse país. Se você pegar de 2003 para cá, todas as leis que facilitaram a investigação, desde a Controladoria Geral da República, ao Ministério Público, a Polícia Federal, investimento em inteligência, a lei da transparência, o portal da transparência, a lei de informação que permite vocês saberem qualquer coisa do Palácio, a delação premiada, tudo que você quiser, vamos lá que fizer. Porque nós achamos que só tem um jeito das pessoas andarem corretamente nesse país, das pessoas não serem punidas nesse país, é as pessoas serem corretas. Todo mundo tem que ser correto. Agora, o que nós estamos vivendo? Estamos vivendo uma espécie de um estado de exceção, em que as pessoas não precisam prova. As pessoas levantam a denúncia na expectativa de que a manchete dos jornais transforme aquela denúncia num crime, para depois tentar achar prova. Por exemplo, eu sou acusado de fazer palestra no exterior e acho que eu estou fazendo jogo de influência. Eu fiz quando era presidente, fiz depois da presidência e voltarei a fazer em qualquer momento que for chamado para defender o Brasil lá fora. Para fazer com que empresário brasileiro investe lá fora, porque, para mim, qualquer empresa brasileira no exterior significa a bandeira do Brasil hasteada em solo estrangeiro. O senhor acha que a Lava Jato faz bem para o Brasil? Não, eu sou acusado de ter um apartamento que não tem, eu sou acusado de ter um sítio que não tem. Eles é que tem que provar que é meu, não eu que tenho que provar que não tem. Ora, eu acho que a Lava Jato, eu acho que qualquer processo de investigação faz bem para o Brasil. Eu acho que é importante a gente ter claro que é importante, nós criamos instrumentos para isso, sabe, que as pessoas ricas possam ir para a cadeia, que políticos possam ir para a cadeia. Porque antigamente só ia para a cadeia quem roubava um pãozinho, quem roubava uma galinha, quem roubava um remédio. É importante. Agora, o que é importante é você garantir a todos o direito de defesa. O Estado de Direito é uma coisa que interessa a toda a sociedade e faz bem. O que eu acho? Eu acho que é um abuso. Hoje você não sabe quem é que investiga, porque tudo se deve ao fato de que, bom, eu vou vazar de forma seletiva o que eu quero que dê manchete na quinta-feira à noite para ser explorado na sexta, para passar no final de semana, e isso já tem há 7 anos assim. Eu quero saber o seguinte, é possível fazer uma investigação séria? É possível colocar a pessoa na cadeia sem você condenar pelas manchetes de jornais? É possível você primeiro provar que a pessoa tem, para depois divulgar o nome dela, ou é necessário você primeiro achincalhar a pessoa para depois você provar? E se você não prova, não tem mais como salvar aquela pessoa que já foi achincalhada a vida inteira. Então, eu acho que nós estamos vivendo quase que um Estado de Direito, em que a Polícia Federal não investiga, ela acusa, ela denuncia para a imprensa, o Ministério Público vaza coisa para a imprensa e quer investigar e quer julgar ao mesmo tempo. Muitas vezes o
para exigir que haja respeito nesse país. A única coisa que eu quero é o seguinte, é respeito. O Lula não quer ser tratado diferentemente do mais pobre desse país. O Lula quer ser tratado em igualdade de condições. Como eu quero o respeito para os mais pobres, eu quero o respeito para mim. Então é isso que eu estou reivindicando nesse país. É direito, sabe? Direito de defesa, é que o Ministério Público não vaze as coisas seletivamente, é que um bandido qualquer que é preso, eu não vou citar nomes aqui porque essas coisas jurídicas é complicado, mas eu conheço bandidos que foram fazer delação e todo mundo falou, Lula, todo mundo que vai fazer delação, eles querem também, fala do Lula, fala do Lula, fala do Lula. Sabe, faz 2 anos que eu ouço isso. Tem até pessoas que entraram com pedido de habeas corpus, porque exigiram que dissesse meu nome e a pessoa disse, eu não posso dizer o nome dele, eu não conheço ele, como é que eu vou ter? Sabe? Aí convoca o Delfídio para fazer delação premiada, o Delfídio vai e cita meu nome numa mentira que é só olhar na cara dele e você perceber que ele está mentindo. Sabe? E é isso que faz com que se peça o meu indiciamento. Sinceramente, eu como ser humano, eu fico ofendido, moralmente ofendido, porque eu acho que respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. E eu acho que isso não está acontecendo nesse momento. Por isso, eu entrei na Comissão de Direitos Humanos. Ok, obrigado. Para concluir, eu sei que o senhor tem um voo agora, já vai sair daqui a pouquinho, eu queria que a gente falasse um pouco da nossa política local. Ontem o senhor veio para o lançamento da candidatura do PT, Luiziane Lins, para a convenção, e na hora do almoço esteve com o Roberto Cláudio, Ciro e Cid. São amigos, aliados. Luiziane, tem chance aqui em Fortaleza? O que é que o senhor está achando dessa disputa? Olha, primeiro deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho aqui, pelo estado do Ceará, um carinho extraordinário. O que esse povo do Ceará me trata bem, e o que esse povo do Ceará já me deu de alegria, eu não posso esquecer. Eu lembro de uma vez que eu vim aqui no Ceará, não sei se foi em 94 ou em 90, numa campanha que o Lúcio Alcântara era candidato a governador, que nós éramos oposição, e nós tivemos quase, sabe, que perdemos por nada. Eu tinha tanta gente aqui em Fortaleza, como foi na campanha do Velho, que 1.000 e poucos votos, que eu não acreditava que a gente pudesse colocar tanta gente na rua. Aquele povo extraordinário. Depois eu vi na campanha da Luciana, depois eu vi na campanha do Romano, ou seja, depois eu vi na campanha do Cid. Então eu tenho um carinho muito grande pelo povo do Ceará. Carinho, respeito, e não é à toa que esse estado aqui é o estado que a gente considera o estado do humor, o estado mais alegre que a gente tem no Brasil. Então eu vim aqui, eu fui visitar os meus companheiros, o ex-governador Cid, fui visitar o meu companheiro Camilo, fui visitar o Ciro Gomes estava aí. Foi muito importante a gente se encontrar, conversar um pouco, discutir um pouco sobre o Brasil. E depois eu vim apoiar minha companheira Luciana, que é candidata perfeita, é minha candidata, que vou trabalhar para ver se elejo ela. Saio daqui satisfeito porque na conversa com o Ciro eu percebi que há uma afinidade muito grande, sabe, sobre o que está acontecendo, uma avaliação de conjuntura do que está acontecendo. E temos muitas coisas em comum para tentar trabalhar junto para melhorar esse país. E a Luziane, eu acho que, eu não sei se é próprio da mulher cearense, mas a garra que a Luziane tem, a paixão que ela demonstra na coisa que ela faz, sabe? E a invenção do Fusquinha, eu acho que ela comprou do Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, para vir para cá, é uma coisa fenomenal. Então eu saio daqui dizendo ao povo do Ceará o seguinte: olha, o Lula está bem de saúde, estou com 70 anos, com um vigor físico de 30, de 40, ou seja... Dá para notar, bronzeado, vestindo uma goiabeira de linho elegante, quase sem barriga. Eu estou dizendo o seguinte, olha, eu não sou candidato porque eu peço a Deus que apareça gente mais nova do que eu e muita gente mais nova do que eu. Agora é o seguinte, sabe? Se tentarem mexer nos direitos dos trabalhadores, não se iluda. Não se iluda que se eu preciso votar, eu volto, se eu preciso ser candidato, eu sou, sabe?
O que eu quero é que esse país continue andando para frente. O que eu quero é que o povo brasileiro não perca. Você sabe, Luiziana, eu dizia sempre assim para minha mulher, sabe, eu cansei de ver as pessoas mais pobres no açougue, às vezes, de comprar 2 pés de frango para levar para casa para comer. Eu cansei de ver as pessoas comprarem pescoço de frango para comer. Mas chegou um momento em que eu era presidente, que a Dilma estava presidente, que eu vi o povo comprar carne, que eu vi o povo comprar filé, que eu vi o povo comprar contra filé, o povo comprar frango inteiro, o povo queria era coxa, sobrecoxa, o povo não queria mais pé, a não ser fazer uma canjinha, que é bom. Ou seja, então, o que nós precisamos é garantir ao povo o direito de ter acesso às coisas, sabe? Escola de qualidade, saúde de qualidade, sabe? As pessoas tomarem café, almoçar e jantar, coisa boa, as pessoas viajarem, terem férias, ter acesso à cultura, tá, viver dignamente. Isso nós quase chegamos lá, quase. Depois de um tempo para cá, a coisa piorou. É possível voltar a crescer? É possível voltar a gerar emprego? É possível voltar a distribuir renda? Eu acredito nisso. Tenho fé em Deus que é possível fazer. Agora, o que não pode é a economia continuar atrofiada do jeito que está. É preciso alguém fazer as coisas andarem, quem tem que fazer é o governo. Muito obrigado por sua entrevista, presidente Lula. Um grande abraço e a gente vai ficando por aqui. Raquel,